Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha do curso Matrix, onde você aprende o que é determinante. Vamos aí conversar sobre trabalho. E queria ressaltar que uma das coisas que a gente faz quando forma alguém para a física no ensino médio ou até mais tarde, né, até uma formação maior, um dos esforços que a gente tem que ter é entender a linguagem utilizada na física. E trabalho é uma dessas palavras, você fala assim, trabalho, uma coisa dá trabalho ou não dá trabalho, como é uma palavra que tem a ver aí com a nossa vida cotidiana usada em outro sentido, a gente tem que ter uma série de cuidados, tá ok? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês pensem é o seguinte, trabalho é uma grandeza física, composta. Então, ela tem a ver com quanto você anda e com a força que você faz. Tá legal? Então, para a gente começar a entender isso, desenha um bloco aí, ele tem uma determinada massa. Até o momento, a gente não está... Acabei botando o índice massa 2, né? Uma massa qualquer. E ele está sendo tracionado por um fio aí, tá ok? Então, se ele está apoiado aqui, o que acontece? Na hora que você decompõe a força, né, então você tem esse ângulo aqui, decompôs a força, então aqui vai ser tração cosseno de θ, e aqui em vermelho você vai ter tração seno de θ, legal? Você tem que observar que cada uma dessas componentes faz algo. Se o centro de gravidade dessa massa, nesse ponto aqui que eu estou marcando, essa força daqui, melhor dizendo, essa componente em vermelho, ela tem a tendência de fazer o bloco girar, ok? Então, força vezes distância tem a ver também com momento, né? Com alavancas. A gente vai ver isso em outro instante, ok? Agora, essa força aqui, ou melhor dizendo, mais uma vez, essa componente, ela faz o bloco andar para cá. Se ele se desloca aqui e você tem uma parte da força, uma componente da força que faz o bloco andar, a gente está começando a pensar em termos de trabalho, beleza? Então, olha só, refiz o desenho, tem aqui o sentido do movimento. Então, o que a gente vai ter? Ó? Tração cosseno de θ, lógico que tem a tração seno de θ, tá ali em vermelho, mas isso aí não me interessa, ok? Fez esse bloco andar desse ponto A até o ponto B e ele se deslocou. Ok? Então, trabalho, hoje em dia se usa W maiúsculo. Se você tem um livro de física mais antigo, usava a letra tal, ok? Hoje em dia é raro você encontrar alguma coisa com essa letra grega aqui tal, normalmente trabalha com W maiúsculo, é igual a essa componente aqui, legal? E quando eu falo em cosseno do ângulo, tem que prestar atenção que o ângulo é esse aqui, tá bom? Ou seja, a gente está procurando a componente que é paralelo ao deslocamento, tá ok? Então, tração, uma força qualquer, tá? Vezes o cosseno do ângulo entre ele e o deslocamento e o próprio deslocamento, legal? E uma coisa bacana de trabalho é que o trabalho é uma grandeza escalar. Aí você fala assim, como assim? Poxa, força é uma grandeza vetorial. Eu estou multiplicando por alguma coisa e eu acho um escalar? Sim, porque quando você for ver isso adiante, o efeito matemático que a gente faz para encontrar esse trabalho tem a ver com algo que a gente chama de produto escalar. Beleza? Você multiplica dois vetores, ou seja, você tem o vetor deslocamento, você tem o vetor força, e o resultado que você tem é um escalar. Ou seja, é uma beleza, você não vai ter que se preocupar com um montão de coisas, porque até agora, quando você trabalhou com vetores, sabe que vetor você tem que ter alguns cuidados a mais. Legal? Então tá aqui. Um corpo foi daqui para cá, ó, de A para B, em duas oportunidades diferentes, tomando dois caminhos diferentes. Ó. Então, ele foi aqui direto, o outro deu esse montão de volta, tá ok? Qual vai ser o trabalho da força-peso? Bem, o deslocamento que eu tenho é daqui para cá, ou seja, ΔH. Então, ó, o trabalho da força-peso vai ser a própria força, que é o peso, então massa vezes aceleração da gravidade, multiplicado por esse deslocamento aí, ΔH. É mais comum, em vez de ΔH, você achar simplesmente assim, H, mas em termos de o quanto você variou a sua altura. E
Uma das coisas legais do trabalho é não importa por onde andou, tá ok? O que importa é da onde saiu até aonde chegou, tá? E um detalhe também que eu não pensei em dizer aqui, mas eu vou aproveitar o embalo, é o seguinte, tá? Se por um acaso o corpo vai daqui para cá, tá ok? O trabalho vai ser igual a esse delta, vai ter a ver com esse ΔH também aqui, não com esse deslocamento, porque o sentido da força tá para cá, então na hora que você multiplicar pelo cosseno do ângulo, a componente do deslocamento vai coincidir com esse valor aqui de AB, essa reta. Enxergaram? Então, o que importa é a variação da altura, simplesmente, não importando aí essa angulação. Ou seja, o trabalho que eu tenho de A para B é o mesmo trabalho que eu tenho de A para C. Tranquilaço, pessoal? Seguindo aí, tem alguns detalhes que é o seguinte. Quando é que teu trabalho é igual a zero? Bem, então vamos lá. Qual forma está usando? Força, distância ou deslocamento e o cosseno do ângulo. Tá legal? Então, se alguma dessas coisas é igual a zero, como é um produto, o trabalho também vai ser igual a zero. Então, você quer saber o trabalho da força resultante aqui. Legal? Se a força resultante é zero, o trabalho aqui é igual a zero. Legal? A outra é o seguinte. Eu tenho uma força aqui, não é a resultante, eu quero saber qual trabalho a força normal desse banco está fazendo no bloco. Gente, o bloco não está andando, o deslocamento é igual a zero. Então, se o deslocamento é igual a zero, o trabalho também é igual a zero. A outra possibilidade é o seguinte, como você está trabalhando com o cosseno do ângulo, quando a força e o deslocamento fazem um ângulo de 90 graus, como o cosseno de 90 graus é igual a zero, essa força daqui, ela não realiza trabalho, porque ela é ortogonal, ou seja, ela não contribui com aumento de... eu não deveria usar essa palavra agora, com aumento de energia, né? Mais tarde a gente vai ver que trabalho e energia tem uma relação muito próxima, tá? Ou seja, essa força aqui, ela pode estar fazendo qualquer outra coisa, menos melhorar a tua performance em matéria de estar se deslocando, beleza? A outra possibilidade é quando um corpo está fazendo um movimento circular uniforme, tá ok? Então, se eu tenho algo fazendo um movimento circular, a força centrípeta, ela vai estar apontando para o centro e vai ser sempre ortogonal ao movimento. Então, no MCU, movimento circular uniforme, a força centrípeta também realiza trabalho igual a zero. Tranquilaço, pessoal? Ficou um pouquinho poluído, mas eu acredito que deu para vocês entenderem. Beleza? Bem, isso tudo dito, a gente pode ver o trabalho que cada uma dessas forças realiza. Tá legal? Bem, vamos dizer que o corpo esteja se deslocando para cá, ó. O teu deslocamento vai ser para cá e eu botei. Você está andando 15 metros. Bem, um tempinho aí para vocês pensarem, se vocês quiserem pausa o vídeo e diz aí em voz alta, como se eu estivesse ouvindo vocês, e me diz quais dessas forças, dessas 4 forças aí, realizam um trabalho igual a zero. Aham, a força normal e o peso, como fazem um ângulo de 90 graus com o seu deslocamento, realizam um trabalho igual a zero. Tá legal? Então, vamos lá. Quanto é que é o trabalho da normal? Zero. Quanto é que é o trabalho da força-peso? Zero. A explicação disso está aqui, ó. Enxergaram? Elas são ortogonais ao deslocamento, então não realizam trabalho. Beleza? Agora vamos ver qual é o trabalho dessa força 1. Bem, o trabalho da força 1 vai ser força. Eu coloquei aqui o valor de 120 newtons. Belezura pura. Coloquei aqui o deslocamento de 15 metros. Show de bola. Então, 12 mais 6, 18. Mais um zerinho aí, beleza?
o trabalho da força 1 vai ser de 1.800. Bem, aqui é a hora que eu deixei reservado para dizer para vocês qual é a unidade no Sistema Internacional de Trabalho. 1.800 joules. Beleza? Um J maiúsculo bonitão aí. É a unidade que você usa no Sistema Internacional para calcular o trabalho. Show de bola? Agora vamos ver quanto é que vai ser o trabalho da força de atrito aí nesse caso. Aqui você tem que observar o seguinte, ó. Tá vendo que a força de atrito está para cá e o deslocamento está para cá? Eles estão discordando, então o ângulo entre eles é 180 graus. Cosseno de 180 graus é igual a -1. Então esse trabalho tem que ser o quê? Negativo. Legal? Bem, como cosseno é -1, né? Basta multiplicar a força, vamos calcular a faixa aí, normal, mg, tá ok? Que é a própria normal, né, numericamente, μ. Legal? Como é que é a força de atrito? Ó, normal vezes μ. Como normal é igual ao peso, nesse caso em particular, né, como tá num plano horizontal, mg, isso aí é a força de atrito. E qual é o deslocamento? O deslocamento é de 15 metros. Então vamos lá. Menos massa. Massa do corpo, 10 kg. Aceleração da gravidade. Temos adotado aqui no canal 10 metros por segundo ao quadrado. Coeficiente de atrito, 0,8. Então tudo isso aqui dá 8 vezes 10, 80. Vezes o deslocamento de 15, 80 vezes 15, 80 menos mais 40, 120. Ok? Com um zerinho que eu tinha mais aí, 1.200. Então, 1.200 joules, só que com valor negativo. Se eu quiser somar o trabalho de todo mundo, arrumei um cantinho aqui, ok? Qual vai ser o trabalho da força resultante? Eu somar todas elas. Bem, como se trata de uma grandeza escalar, basta eu somando tudo. 0 mais 1.800 menos 1.200, o trabalho da força resultante dá 600 joules. O resultado seria o mesmo se eu calculasse a resultante e depois multiplicasse pelo deslocamento, tá ok? Fica aí como exercício para vocês, caso queiram fazê-lo. Agora eu tenho aqui uma força que varia em um gráfico força-deslocamento. Gente, já falei para vocês que quando você tem duas grandezas multiplicadas e essa grandeza é variável, basta você calcular a área, tá ok? A gente falou isso em cinemática no caso de velocidade vezes tempo, te dando o deslocamento. Então basta você calcular essa área do triângulo. E a área do triângulo a gente sabe bem que é base, que multiplica a altura, dividido por 2. Aqui vai dar 10, então essa força variável aí, nesse deslocamento, vai causar um trabalho de 300 joules. Belezura pura? Ok. E por último, uma questão clássica aí, né, de aplicação de fórmula, né? Ela poderia estar até no começo, né, pelo grau de dificuldade, mas vocês me perdoam esse pequeno detalhe, legal? Então, qual vai ser o trabalho que essa força vai realizar nesse bloco? Então, o trabalho vai ser força vezes o deslocamento multiplicado pelo cosseno do ângulo, ok? Então, o trabalho dessa tração aí, né, vai ser 4 vezes o deslocamento, cosseno de 60 graus, meio. Então, cortando 20 por meio dá 10, eu vou ter um trabalho de 40 joules. Belezura pura, ok? Então, mais adiante aí a gente vai ver trabalho da força elástica. Aproveitar que até hoje ainda não expliquei direito força elástica, vou aproveitar o ensejo para depois partir para a energia. Beleza, pessoal? É isso. Aquele abraço a todos.